Agora vamos aqui à pergunta do amigo Luiz Carlos. Luiz Carlos do Santo Antônio. Toda a galera do Santo Antônio ligada com a gente. Ele diz, Enio, que comprou uma máquina de lavar e entregaram no dia seguinte. O vendedor disse para ele que ele tinha 3 dias para testar o produto e observar eventuais defeitos. Esse prazo é correto? E aí, Enio? Nosso amigo Luiz Carlos do Santo Antônio. Meu amigo Luiz Carlos, na verdade, esse prazo que ele deu a você deve ser um prazo extra, porque o Código de Defesa do Consumidor é claro, né? Você teria aí como um produto, a gente pode classificar como um produto não durável, Não né? durável, exatamente. Então, você teria aí 90 dias, na verdade, para que pudesse observar, lógico, voltando a dizer, desde que seja Como um produto durável, né? Produto durável. Durável, isso. Então, como um produto durável, você teria aí pelo Código de Defesa do Consumidor 90 dias. Agora, ele tá dando esses 3 a mais, né? Ele tá dando esses 3, deve ser 3 a mais. Ele é uma figura. Né? Ele tá dando esses 3 a mais. No caso, o consumidor tem 93. 93, né? Então, você teria aí 90 dias. Agora, sempre lembrando ao amigo, certo, desde que seja realmente um defeito do produto e não um mau uso. Um mau uso, exatamente. Logicamente, se o produto for defeituoso, você tem aí até 90 dias para solucionar o seu problema. Olha, eu não vou falar, evidentemente, e na qualidade de juiz, seria até um atentado eu fazer isso, mas algumas lojas de eletrodoméstico aqui na cidade e que vendem, por exemplo, esse tipo de produto, eu não vou citar, pelo amor de Deus, mas não tem essa visão nem perto, essa visão que o fornecedor de produto e serviço deve ter. Uma visão de respeito ao consumidor. Às vezes o produto dá defeito, vai entregar lá, vai devolver o produto defeituoso e o fornecedor nem prova que foi um mau uso, recebe, pega o produto de volta, não dá um novo, espera a pessoa entrar com 1 ano, 2 anos, às vezes, para a justiça pegar e dar, às vezes demora. Se chegar uma liminar dessa comigo, eu mando entregar um novo na hora, e ainda as pessoas voltam a comprar nessa loja. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando um fornecedor fizer esse tipo de coisa que eu estou citando, eu lhe dou a melhor dica. Tá cheio de outras lojas, a concorrência é o melhor negócio do mundo. Compre em outra loja, meu amigo, que não tem sentido um negócio desse. Você tem que ter respeitado dia a dia o seu direito. E se apresentar um defeito, e nesse tipo de produto, às vezes apresenta um defeito oculto. O defeito oculto é muito comum. Claro que uma fabricação em série de máquinas de lavar, por exemplo, não é para apresentar defeito, mas vez por outra acontece. Então você tem que tratar o seu consumidor bem, com essa visão que o Enio está trazendo aqui para a gente. Mais uma pergunta da galera do Santo Antônio. Enio, um alô especial para toda a galera do Santo Antônio. É a Edna. Ela diz que tem um celular, ele tem um celular, controle, e vem sendo cobrado... Controle deve ser um celular com conta, eu acredito. E vem sendo cobrada taxa de internet. Ela não solicitou essa taxa de internet. Ela pediu para solicitar a cobrança e não conseguiu. O que fazer? Galera do Santo Antônio, doutor Evaldo, tá com tudo hoje aqui. Tá com tudo hoje, a nossa amiga Edna aí. Pois é. Amiga Edna, nesse caso aí, conforme a gente já havia conversado, na verdade trata-se, pelo que eu entendi, de um serviço que você não solicitou, não é isso? Então... trata-se de uma prática abusiva, na verdade, tem que ser comunicado aí à empresa e ela cancelada de imediato. E tem mais, doutor Evaldo, que a gente tem que lembrar. Caso você haja pago esse serviço que você não solicitou, você ainda teria aí o recebimento em dobro. Em dobro, exatamente, é isso, porque é um absurdo. Não, a situação dessa. Eu não contratei o serviço de internet. O serviço de internet é um serviço a mais, como se diz, é um plus. Então, se eu não pedir o serviço de internet, tenho a internet disponível, não estou inclusive usando. Agora também tem uma coisa, viu, consumidor? Você não use a internet, mesmo que você não pediu, e depois diga e não querer pagar, não. Se você não pediu a internet, você não usa a internet e reclama para poder tirarem a internet. E também não lhe cobrarem mais. Agora, se continuarem cobrando, você cobra, você pode receber em dobro. Tem uma pergunta do José do Costa e Silva. A galera do Costa e Silva também muito ligado na gente. Ela disse que o José disse que tentou fazer o financiamento de um veículo, mas não consegue. Tem nome limpo no SPC e Serasa, mas entrou com ações contra um banco.
existe um cadastro negativo. Posso entrar com a ação contra a financeira que nega o crédito? Boa noite, José. Essa sua pergunta realmente é uma pergunta muito pertinente, que é a respeito dos cadastros aí, os famosos cadastros negativos de banco, não é isso? Então essa também pelo cadastro negativo oculto aí. Cadastro negativo oculto. Então, isso realmente também é uma prática abusiva que, caso seja caracterizado, aí tem todos os trâmites, né, para que você possa reaver os seus direitos e aí uma possível indenização. Não é isso? Você poderia, né, Enio? Eu não vou comentar essa pergunta do José, porque eu me encontro com um processo, praticamente o mesmo processo, o mesmo caso aqui do amigo José. Mas eu vou só dizer que eu achei interessante a sua visão. Qual é a visão? Acaso comprovado que realmente a pessoa tem acesso a essa informação, esse cadastro negativo oculto, e aí nesse sentido ele não poderia. Isso você está dizendo, acaso comprovado. Porque o que eu quero ver o outro lado, mas não vou opinar, digo mais uma vez, eu não vou opinar, que estou para julgar um processo desse, que pode servir como precedente, é o seguinte: e se o banco negar o crédito ao outro lado, sem motivar nada? Ele simplesmente não concede o financiamento para determinado cliente. Teria outros bancos que concedem. Então você vai em determinado banco, o banco não lhe dá o dinheiro que você está pedindo, mas o outro dá. Olha como é realmente complicado. Aí o pessoal diz que é a política de crédito de cada banco. Então haveria, é isso que a jurisprudência está a trabalhar, haveria critérios objetivos que o banco deveria cumprir para dizer se dá ou não dá o dinheiro, ou o banco teria o seguinte direito, vamos ver o outro lado, eu dou dinheiro para quem eu quiser, até porque o risco é meu. Interessante, né? Isso não é simples, isso não é fácil. Agora, o que o Enio está colocando é o seguinte: se ele leva em consideração e diz claramente que não vai lhe dar o crédito, porque você acionou ele na justiça, aí sim você está sendo violado, porque você está exercendo o seu direito, e por exercer o seu direito você está sendo penalizado. Aí é complicado mesmo. Agora, o problema é se ele disse ou não disse isso. Eu não vou comentar porque realmente eu tenho um processo nessa mesma linha do José do Costa e Silva. E quando o consumidor não recebe nota fiscal? Tem muita gente perguntando, Enio. Ele não recebe nota fiscal e recebe apenas a chamada nota de compra. Seu direito estão garantido mesmo sem a nota fiscal? Doutor Eval, a gente sempre orienta o cliente, na verdade, que ele busque a sua nota fiscal e que ele guarde. Né? Tanto que hoje já existe um projeto tramitando com relação ao cupom fiscal, porque quem determina aquele tipo de papel do cupom fiscal é o Estado. Então já existe um projeto tramitando para que utilize outro tipo de papel para que ele não apague. Por que a gente diz isso? Porque a nota fiscal realmente é um documento idôneo que vai ajudá-lo em qualquer problema que ele tiver. Agora, lógico, ele não recebeu a nota fiscal e mesmo que perca. Então, se ele tiver como comprovar com outro documento, logicamente ele vai ter aí resguardado todos os seus direitos da mesma forma, até porque o Código de Defesa do Consumidor, com esse espírito que é o da proteção do consumidor, que é a parte mais fraca, né? Que é a parte, digamos assim, que mais merece cuidado, então ela jamais iria deixá-lo desamparado nesse caso. Mas lógico que a gente orienta que guarde seu cupom fiscal, que tire uma xerox, que guarde sua nota fiscal, porque ele realmente, na hora que você tiver um problema, ele será o facilitador. Ou na visão de seu pai, para fechar o gancho. Como o consumidor é o maior patrimônio, maior patrimônio, e sendo o maior patrimônio da empresa, o consumidor, e se ele chega com um documento que não seja nota fiscal, mas que comprova a relação jurídica, você vai atender ele e vai tentar resolver o problema dele. É isso que você está querendo dizer, não é isso, Enio? Com certeza. A gente, conforme o doutor Eval disse, sempre a nossa intenção é a intenção conciliatória. A gente, às vezes, embarca em algumas limitações, que é no caso da assistência técnica. Que nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos conversar já sobre a assistência técnica. Perfeitamente. Você agora tocou, se fosse combinado, né, Nilton? Ficaria ainda melhor, mas não foi combinado, não.